Caros colegas de estudo, vamos para mais um vídeo hoje. Antes de começar, eu sempre falo para vocês, sempre peço que vocês comentem alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica. E recebi um comentário aqui da Ana Paula. Ana Paula, de vez em quando, ela faz aula comigo e é uma das poucas pessoas que a gente encontra que realmente gosta de cavalo. Costumo dizer que às vezes as pessoas gostam. é, gosta de uma modalidade, gosta de ir para a prova, gosta de alguma manobra, gosta de ir no leilão tomar uísque e comprar cavalo, ou gosta de criar cavalo e nada de errado com isso, mas poucas pessoas realmente gostam do cavalo, gostam de cavalo. E a Ana Paula, eu sinto que é uma dessas pessoas. E ela comentou aqui no vídeo do estudo da flexão lateral. Que legal, gostei. Bem complexo para um amador iniciante, mas excelente explicação. Consegui visualizar bem a diferença e também aprender muita coisa nova. Então, eu trouxe esse comentário dela aqui porque realmente alguns detalhes desses são bem complexos. Ah, Só que esse tipo de coisa, eu tava vendo aqui meus certificados. Esse ano, final desse ano, de 2022, faz 10 anos que eu comecei a me profissionalizar nessa coisa do cavalo. Isso que eu passei no vídeo da flexão lateral demorou, assim, tem uns 2 anos que eu comecei a fechar esse raciocínio, a ter uma coisa mais pronta, assim, né? Que eu fui meio que juntando uma coisa de cada jeito, pegando uma coisinha de cada lugar e juntando tudo. E cheguei num ponto que realmente deu certo, que funcionou, que fez sentido. E eu tô passando para vocês e economizando esse tempo para vocês. Lógico que imediatamente, às vezes vocês não vão conseguir ver, não vão conseguir perceber, mas o mais importante de tudo que eu acho é dar um padrão para vocês. Um dos motivos de eu criar esse canal foi, eu tinha uma certa dificuldade que muitas vezes eu li alguma coisa, ouvi alguém falar alguma coisa, ou às vezes até a pessoa, às vezes me mostrando, e eu não conseguia ver aquilo, né? Na teoria eu entendia, é, assim, podia fazer sentido para mim, mas às vezes eu não conseguia enxergar, né? E às vezes enxergava, mas não conseguia sentir. Então, não que eu consiga fazer isso por vocês, mas principalmente a parte de sentir, mas ter a referência na minha cabeça, ter a imagem na minha cabeça, e às vezes tendo alguém olhando eu montar, foi o que fez eu ir pegando o feeling, e desenvolvendo as coisas, tá? Mas primeiro de tudo que a gente precisa ter é a referência. O que eu estou tentando passar para vocês é uma referência, tá? É, eu queria emendar nesse assunto, é, uma coisa essa coisa da referência, né? Porque eu estava vendo, que foi num livro, se eu não me engano, foi num livro que chama Rápido e Devagar, de um cara chamado Daniel Kahneman. Esse livro eu ouvi várias pessoas falar dele. É um livro que me enganou, porque na capa dele, não vou procurar ele agora, mas se eu não me engano é Rápido e Devagar, dois jeitos de se pensar, alguma coisa assim. E eu achei que eu ia ler aquele livro e ia conseguir aprender um jeito de pensar mais rápido. Mas na verdade ele fala, na verdade, rápido e devagar, porque todo mundo tem ele chama de sistema um e sistema 2, né? Um sistema, que eu acho que é o que ele chama de sistema um, é o sistema intuitivo, é o sistema, daquela coisa que já está ali tá no seu, meio que no seu automático, né? Então, por exemplo, se eu pergunto para você 2 mais 2, você não para pensar, você automaticamente vem o 4 na sua cabeça, né? Quando você troca de marcha, você não pensa para apertar a embreagem, todos aqueles processos, já tá tudo ali no seu sistema um. O sistema 2 é o que demanda um pouco mais de raciocínio,
né? E aí, se eu te perguntar uma conta matemática complexa, você vai usar o sistema 2, né? Atividades mais complexas. Até aproveitando, acho que a célebre frase do Ray Hunt, frase não, a palavra, né? Que ele falava think, né? Que é pense. Tem até uma imagem que ele tinha uma medalhinha no pito da cela escrito think. É, eu acho que tem a ver com isso, né? Às vezes a gente está muito ali montando o cavalo no sistema um, só reagindo, e aí às vezes quando isso não basta, aí a gente precisa parar, pensar, usar o sistema 2, analisar tudo, e, e aí depois até essa sua nova abordagem às vezes vai para o sistema um e fica meio automática, mas primeiro às vezes, muitas vezes a gente precisa parar e pensar. Mas dei toda essa volta porque ele fala bastante de vieses, né? Porque esse sistema um ele está muito sujeito a vieses, né? Então, eu lembro que tinha um que ele fala dos pilotos de avião, é, que é o viés de regressão à média, se eu não me engano. Então, alguns pilotos, quando os pilotos estavam em treinamento, o que que eles percebiam? Quando um cara ia muito acima da média e era elogiado, depois ele fazia um treino mediano. E quando o cara ia muito abaixo da média e era criticado, né, tomava bronca e tal, ele no próximo tendia a ir melhor. Aí qual que foi a conclusão dos caras? Pô, se eu elogio, o cara baixa, o cara piora. Se eu dou pancada, o cara melhora. E aí eles pararam de elogiar e passaram só ah, a, a só focar nos pontos negativos. Eu vou conectar isso com outra coisa mais para frente. Mas, na verdade, é a questão da regressão à média. Quer dizer, a média está aqui, naturalmente, se ele foi muito bom num dia, assim, muito acima da média, até da média dele, é, provavelmente foi algum detalhezinho ali, alguma coisa, provavelmente ele vai voltar para o normal, né? E se ele foi muito mal também, às vezes foi alguma coisa do acaso que fez ele ir mal, que estava mal naquele dia, provavelmente depois ele vai voltar ao normal. Então, elogiar ou punir não tinha a ver com isso daí, era mais uma coisa normal, né? Então, esse viés da regressão à média é normal, dá para a gente trazer para o nosso dia a dia, né? Quer dizer, às vezes, quando a gente tem uma sessão muito boa com o cavalo, a gente quer, outro dia, ter é, essa sessão muito boa, ou melhor, né? E fica frustrado, às vezes, quando o cavalo volta um pouco para a média. E, às vezes, quando é uma sessão muito, muito ruim, às vezes, a gente vai e pega, pá, 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 passou da conta, tudo, aí no outro dia tá melhor, você fala assim, não, então o negócio é pegar, o negócio E às vezes é só essa questão de voltar à média. Mas, enfim, um viés que eu queria falar, na verdade, hoje, é o viés da confirmação. Que é o quê? O nosso cérebro, ele foi desenvolvido para reconhecer padrão. Então, alguns dos exemplos que eu acho que ele usa no livro por exemplo, quando sua mulher está grávida, né, você começa a ver várias mulheres grávidas na rua. Ah, é porque tem mais grávida agora? Não, é porque você tem aquele padrão no seu cérebro e, e aí você começa a reconhecer. Eu vi muito isso quando eu tava procurando casa para alugar, né? É, eu passava no bairro que a gente queria e tal, e começava a procurar placa de vendas, aliás, placa de alugas. Mas aí depois, até depois da casa alugada, ou num lugar que a gente nem queria, você via a plaquinha de alugas, né? Aquilo, e eu podia ter passado lá várias vezes, não tinha percebido. Mas depois que eu dei esse padrão para o meu cérebro reconhecer, ele começou a reconhecer aquilo. Então, o que eu tento passar e tento deixar da forma mais didática possível são esses padrões, para quando vocês viverem, né, vocês reconhecerem, vocês conseguirem associar, que é o que eu tento fazer comigo também. Por isso eu gosto bastante eu escolhi alguns cavaleiros que eu acho que são bons, que têm bons cavalos, bons resultados, e eu tento seguir eles, assistir eles por causa disso também.
Ah, outra coisa interessante que aconteceu comigo esses dias foi. Ah, só para fechar o que eu queria falar do viés, desse viés da confirmação, é que esses dias eu estava pensando, não sei se faz sentido ou não, mas eu estava vendo que quando eu volto de um curso, por exemplo, ou quando eu tô lendo alguma coisa, que tem alguma coisa nova e tal, eu sinto que o meu trabalho, né, o jeito que eu monto, eu sinto que no primeiro momento dá uma piorada, né? Assim, teoricamente, eu tô com mais conhecimento, mas eu fico querendo ver as coisas que eu preciso mudar, eu fico dando tanto foco nas coisas que eu preciso mudar, às vezes fica meio maçante, eu acho que fica meio maçante, né? Eu dou uma prejudicada no cavalo por causa disso, fica maçante demais, porque eu quero arrumar aquilo, né? Eu fico procurando, né, aqueles defeitos aquelas coisas que eu descobri que estão erradas, eu quero consertar logo. E aí eu sinto que dá essa piorada. Tô tentando melhorar, tô tentando não fazer mais isso, ou fazer cada vez menos, porque não que a gente não tenha que é, melhorar os nossos erros, né? Tentar corrigir nossas falhas. Mas eu acho que a gente fica muito, a gente tem muito padrão, a gente dá muito padrão de reconhecer só reconhecer falha, só reconhecer erro, né? Na gente, no cavalo e tal, fica sempre tentando corrigir, fica sempre com essa mentalidade de correção. E quando a gente lê coisa do Tom Dorsey, do Ray Hunt, para mim isso ficou muito claro quando eu fiz o curso com o John Stein. Ele falava muito assim, ele tentou, ele está tentando, foi uma bela tentativa, teve uma mudança, uma pequena mudança, uma bela mudança, né? Então, dava para perceber que ele ficava tentando toda hora reconhecer coisas boas, toda hora reconhecer acertos. Ele ficava procurando motivos para dar um alívio para o cavalo, né? Para recompensar o cavalo por uma atitude positiva. E às vezes eu me pego numa atitude, né, de ficar procurando coisa para corrigir, coisa para corrigir, né? Então, eu tô tentando mudar um pouco isso, né? Não que eu vou deixar de trabalhar nos meus pontos fracos, nas minhas falhas, mas tentar que esse não seja o foco, que esse não seja o foco. Acho que é o principal, coisa principal, né? A gente precisa de moderação, a gente precisa de bom senso, né? Ah, e aí, aproveitando para falar da flexão lateral, esses dias, acho que faz uma semana, mais ou menos 10 dias, eu tô iniciando um pouco agora, e tava fazendo isso aí, tentando pegar todos esses pontos que eu falei para vocês, e de um lado, eu consegui, tava, pro tempo que tava, né, dava para ver que estava encaminhado, né, que estava tudo conectado, estava tudo indo para o lugar certo. Do outro, eu estava encontrando bastante resistência, estava encontrando, não estava do jeito que eu queria, sabe? O potro, quando eu pegava o cabo, né, às vezes, em vez dele usar essa dobradiça aqui da nuca, da inserção da nuca ali na cabeça, ele dobrava mais a base do pescoço, então ele vinha com o pescoço meio reto assim, e aí às vezes ele entortava o focinho, né? Ou seja, a cabeça dele, a cabeça dele, em vez de ficar plana, começava a fazer isso daqui, né? Que é que é um desequilíbrio, e dava para ver, era visível assim a tábua do pescoço dele do lado que eu tava, que aquilo tava meio duro assim, quando eu tentava trazer vinha tudo de uma vez.
Aí eu comecei a pressionar o focinho dele aqui, o chanfro dele aqui, né? Junto com o cabo. Aí arrumava um pouco, alinhava a orelha, e ele dava, e ele cedia um pouco, mas ainda dava para ver que tinha tensão, porque eu soltava ele estilingava para outro lado. E por mais que melhorava quando eu trazia o chanfro dele com o dedo diretamente, quando eu trazia só com o cabo, acontecia a mesma coisa. Aí, mais uma vez, fiz igual o Reinhard falou, comecei a pensar, porque já estava num ponto que estava numa pressão, eu estava colocando uma pressão já que não estava gostando, já ficava aquela coisa assim, é, quando começa a enrolar muito, sim, o cavalo sem entender, né, você começa meio que a desensibilizar ele. Eu queria sensibilizar o focinho dele, né, que é o que eu ia precisar, mas tava um negócio tão que ele não estava entendendo o que eu queria, que já ele já estava já não estava mais naquele ponto que ele estava procurando o que que ele tinha que fazer, ele já estava meio que começando a querer resistir porque aquilo não estava fazendo sentido para ele. E aí eu parei, pensei, e eu não sei por quê, aí esse insight realmente só vem de experiência, sei lá, tentativa e erro, e não quer dizer que vai funcionar sempre com qualquer cavalo. Mas aí eu com um cabo bem curto, né? Ainda com o pescoço mais flexionado, comecei a tirar um pouco a garupa, comecei a empurrar um pouco a costela do chão mesmo, trabalhar ele é, é, usando a bandeira aqui mais perto da caixa da costela, empurrando a garupa, para que ele arqueasse o corpo inteiro, né? Já que o pescoço estava duro, e melhorou muito. No final, assim, ele já tinha relaxado um pouco mais o pescoço. Lógico que é uma construção, né? Mas talvez o bloqueio, eu estava procurando um bloqueio ali no pescoço, às vezes estava em outro lugar do corpo, né? Fiquei pensando sobre isso. Ou às vezes aquela pressão no focinho, né? Ele já veio cabresteado, não sei que forma ele foi cabresteado, mas aquela pressão no focinho, às vezes está conectado com outra parte do corpo, ou está conectada a tensionar, né? Ele tem um pouquinho isso, é do lado direito, se eu não me engano. Às vezes, quando puxa alguma coisa, né? Ao invés dele ceder, ele tensiona, endurece, né? Faz o contrário do que a gente quer. Eu acho que eu até tenho um vídeo dele aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Poxa. Hum, deixa eu ver se eu tenho. Eu vou parar um pouquinho de gravar só para ver se eu tenho aqui. Então, esse da flexão lateral, quando não tava dando certo, eu não tenho. Eu ia gravar, aí era que eu fui, depois que eu fiz todo esse trabalho, quando eu fui gravar, já não dava mais para ver nada, assim, já não tinha mais nada. Mas olha que interessante como não é só, tem coisa, não é só físico, né? É, acho que isso aqui foi até outro dia, e também, na hora que eu falei assim, nossa, que é legal para mostrar para gravar, já não tava tão nítido. Mas olha como, ó, eu tô do lado, tô no olho esquerdo dele e ele tá meio de boa ali, né? Eu tô no olho esquerdo. Aí eu tento vir, eu venho aqui pro olho direito, né? Ele dá olha um pouquinho as coisas, mas ó, ele vem e me coloca no olho esquerdo de novo. Desde o começo, ele tem muito essa coisa do olho direito dele, ele sempre tenta me evitar me olhar pelo olho direito. Aqui ele já estava com tempo de trabalho já. Ó, agora ele veio, mas não dá para ver aqui, mas ele continuou me olhando com o olho esquerdo. Ele virou de frente para mim, mas ele continuou me olhando com o olho esquerdo. Se eu fico aqui do lado esquerdo dele, ele não se incomoda em momento nenhum, ele fica ali tranquilo. Quando eu vou pro olho direito,
Hoje não se incomoda tanto, mas dá para ver que a preferência é que eu fique no olho esquerdo dele. Olha lá, mais uma vez, ó. Eu acho que eu até mostrei isso no vídeo, no outro vídeo com a Laureta, com a Eva Lazan. Ó, tento ir pro olho esquerdo, ó ele. Ó, tento ir pro olho direito, ele me procura com o olho esquerdo. Aqui também tem um pouquinho, porque ele tava olhando um pouquinho pro cavalo que tava lá no fundo, não vou descartar isso, mas era mais para mostrar mesmo. E isso aí reflete também no trabalho dele na guia. Ele fazer guia para direita, né, para a esquerda ele fica, até hoje, ele fica sem problema na guia para esquerda. Para a direita ele fica querendo virar de frente, ou trocar de lado, né? É, e aí às vezes eu tenho que trabalhar, ficar ali do lado direito dele, é, ter boas experiências do lado direito dele, para que ele cada vez mais entenda que não tem problema ficar do lado direito, né? Aí a gente vê muita gente falando assim, não, se o seu cavalo para na guia, você vai, põe pressão de novo, até ele ir para o lado que você quer, aí a hora que ele for, você alivia. E assim, vai resolver o problema? Provavelmente vai. Só que a gente não pode deixar de olhar, né? Não pode deixar de olhar para o cavalo como esse todo, né? Eu acho que tem que considerar essas coisas. Eu acho que mais importante do que conseguir treinar o seu cavalo na guia é você conseguir observar isso daí. Então, era isso daí que eu tinha para hoje. Na verdade, não era nada disso que eu tinha para hoje. Eu só, eu só embalei o negócio aqui. Eu não sei nem que título que dá para dar para isso aqui, porque eu abordei um monte de coisa, mas eu achei que ficou bom. Momento, momento arrogante, mas eu achei que ficou legal. Espero que tenham gostado. Comentem, procurem no Instagram também, o conteúdo de lá é diferente do daqui. E espero que tenham gostado. E vou tentar trazer mais coisas desse tipo. Beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.